Beleza, gente? Agora a gente vai continuar sobre estudos amazônicos, tá bom? A gente parou na página, na segunda página da apostila, onde está escrito assim, texto e contexto, tá bom? Então vamos lá. Texto e contexto, continuando da aula seguinte, ainda falando sobre grandes projetos na Amazônia, tá? Só relembrando, os grandes projetos, eles foram criados a partir da década de 70, com o objetivo de promover o desenvolvimento local aqui da Amazônia no Brasil e também ocupar o espaço até então não ocupado aqui na Amazônia com relação ao Brasil, tá bom? Então vamos lá. Texto e contexto, acompanhando o texto. O objetivo síntese da política nacional é o ingresso do Brasil até o fim do século no mundo desenvolvido. Para isso, construir-se-á no país uma sociedade efetivamente desenvolvida, democrática e soberana, assegurando-se assim a viabilidade econômica, social e política do Brasil como grande potência. Então, os grandes projetos, eles também foram criados para poder acelerar o desenvolvimento do Brasil, já que o Brasil ainda não era tão desenvolvido quanto os outros países aqui da América, tá bom? Então, os grandes projetos também veio viabilizar essa melhoria econômica do Brasil, além de promover o desenvolvimento local, né, daqui da Amazônia, Pará, Manaus, essa região amazônica aqui, e também de ocupar efetivamente a Amazônia, já que era um território ainda não explorado, e sabia-se que tinha muita riqueza, mas não era tão explorado, tá? Continuando lá, Médici foi sucedido. Só para relembrar, foi o Médici, o presidente Médici, né, Emílio Gastassaro Médici, que foi aí o precursor desse desenvolvimento aí da Amazônia através dos grandes projetos. Acabaram o mandato dele e aí entrou o próximo, Ernesto Geisel, tá? Que a gente vai já ver agora. Vamos lá. Médici foi sucedido em 1974, 4 anos depois. Os grandes projetos, o projeto efetivamente começou em 1970 e 4 anos depois entrou o general Ernesto Geisel, tá? O presidente Geisel, o quarto presidente da República, tá? Do ciclo militar, governou com dificuldades econômicas devido à crise mundial do petróleo. Nessa época que o Geisel entrou, o petróleo estava em crise, mas era uma crise mundial, que também afetou o Brasil, tá? O Geisel ele foi o quarto presidente com relação ao militarismo, tá? Antigamente era ditadura, então era governos militares, tá? Então o Geisel foi o quarto governo militar que o Brasil teve na época. Continuando. Porém, apesar da crise, Geisel optou por ampliar os programas de modernização e modernização econômica para consolidar a base industrial, energética e tecnológica do país. O Geisel pensou o seguinte, não, está em crise, mas mesmo assim eu vou investir. Eu quero o Brasil economicamente independente dos países europeus, eu quero o Brasil fabricando as coisas com indústrias, tá? Indústrias tecnológicas, eu quero o Brasil retirando aí a parte energética do solo, eu quero o Brasil explorando a Amazônia, enfim, o Geisel apostou mesmo nesses grandes projetos, tá? Continuando, neste contexto, um conjunto de medidas, preste atenção, um conjunto de medidas começou a transformar a economia regional a fim de fomentar o tão pretendido desenvolvimento regional da Amazônia. Então começou efetivamente mesmo. O Geisel o Médici deu pontapé inicial e o Geisel foi lá e continuou aí o pontapé, tá? Então olha aí, criou-se, preste atenção, criou-se a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, tá? SUDAM. Então, a SUDAM é uma sigla que significa Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em substituição à SPEVIA, tá? A SPEVIA que foi criada lá no começo que eu já falei, então a SPEVIA terminou e foi criada a SUDAM, tá? E também foi criado o Banco da Amazônia, o BASA, que tem até hoje, tá? Mas antes eles tinham outros objetivos que a gente já vai ver aí, tá? Em substituição ao antigo Banco de Crédito da Amazônia, tá? Então foi criada a SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e também foi criado o BASA, Banco da Amazônia, que tem até hoje. Beleza. Estruturas estas subordinadas diretamente à tecnocracia dos ministérios e ação do poder central. Então, a SUDAM
e o BASA eram do governo federal, eram diretamente ligadas ao governo federal. Não era uma empresa particular, era do governo federal, o governo que distribuía aí o dinheiro para esses dois órgãos, tá? Com isto, pretendia-se afastar a influência do poder local no tocante à tomada de decisões. Ou seja, já que o BASA era daqui, já que o BASA é do governo federal e se instalou aqui, quem dava as ordens no BASA era o governo federal. Então, esse poder local, as pessoas que eram ricas aqui na Amazônia, que tinham influência, acabaram, tá? Com esses dois órgãos, acabou o poder desse poderio local aqui. Acabou, tá? Então, a Sudam começou a tomar medidas aqui, ela começou a criar projetos para poder desenvolver a Amazônia, e essa galera que mandava aqui, né, que mandava entre os governos locais, os grandes empresários, os fazendeiros, terminou o seu poder. Então era a Sudam e o BASA que comandava a região amazônica de forma progressista, tá? Que tinha o intuito de progredir com a Amazônia, tá ok? Continuando lá. Isto, mais um dos exemplos do autoritarismo do regime militar. Gente, o BASA e a Sudam, ela foi criada pelo Geisel. O Geisel era o militar, era o quarto, como eu falei, o quarto comandante militar. Então, o militarismo, ele tem essa, como vocês vão ver em história, ou já viram, não sei, o militarismo, o governo militar, ele tem essa principal característica de ser autoritário, de só ele mandar e ninguém mais. Então, quando quando eles mandaram o BASA e a Sudam para cá, como eu falei, era só esses dois órgãos que mandavam. E esses dois órgãos eram do governo federal, tá? Que era militar na época, tá bom? Continuando lá. A ação do desenvolvimento econômico para a região amazônica, adotada pelo governo Geisel e consolidada no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento da Amazônia, destacou ênfase ao processo de desenvolvimento e modernização da economia regional através da estrutura industrial, juntamente com a preocupação da exploração dos recursos naturais. Pessoal, a gente vai parar aí nesse parágrafo, aí nesse ponto, em seguida, marque não, né, que eu mandei na apostila de vocês, mas a gente vai parar aí, mas eu vou explicar. Agora a gente vai entrar na aula seguinte, tá? Mas eu vou dar só uma situada para vocês. O plano de desenvolvimento da Amazônia, tá? Esse segundo plano aí do Geisel deu certo. Só que o que deu certo foi a industrialização. Começaram a abrir indústrias aqui no Pará, em Manaus, na Amazônia toda, tá? Se desenvolveu industrialmente a Amazônia, porém, os recursos naturais, eles foram explorados de forma muito agressiva ao meio ambiente. Não houve essa preocupação com, vai desmatar muito, vai causar muita lixiviação, muita erosão. Não houve essa preocupação. Então, esse foi um dos principais problemas aí para que o Geisel, na época, para que ele resolvesse, tá ok? Então, gente, a partir daí já é a próxima aula. Então, aguardem a próxima aula de estudos amazônicos, que vai ser aí bem interessante, tá ok? Então, a gente parou no ponto em seguida, onde está escrito a finalidade desses, aí que a gente vai ver as finalidades desses planos aí, tá ok? Muito obrigado, até a próxima aula.